Obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na área do cinema e do audiovisual, o Ministério da Cultura estabeleceu essa prioridade a que o Sr. Ministro já fez referência de proceder a uma alteração da regulamentação da lei do cinema. Não a uma alteração da lei do cinema, mas a alteração da regulamentação em vigor com o objetivo declarado de aligeirar o processo de atribuição de apoios financeiros e tornar mais transparente o processo de seleção das candidaturas. E o Governo anda neste processo há 2 anos, entre turbulência, desacordos e confrontos com o setor, e a isto, no essencial, se parece resumir a ação do Ministério da Cultura no que respeita às políticas para o cinema e o audiovisual. Como o Sr. Ministro sabe, tivemos várias audições nas últimas semanas sobre esta matéria e o que ouvimos do setor contraria o retrato que o Sr. Ministro acaba de fazer. No passado dia 20 de fevereiro, por exemplo, recebemos a APCA, a Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, e o retrato que a Associação, com a representatividade que o Sr. Ministro conhece, o retrato que a Associação faz de tudo isto, enfim, já não é muito estranho, conhecendo os antecedentes e o modo como se tem vindo a desenvolver este processo. Diz a Associação, cito, que a situação que se vive no setor é catastrófica, que os atrasos nos concursos estão a trazer consequências dramáticas, que em 2017 houve situações gravíssimas de retenção de verbas pelo Ministério das Finanças, que neste momento, em fevereiro de 2018, a audição foi no final do passado mês, os concursos de 2017 ainda não estão concluídos e os concursos de 2018 ainda nem sequer estão anunciados. É este, Sr. Ministro, o retrato que é feito e, portanto, compreende-se que a APCA tenha terminado a sua intervenção, os representantes da APCA, com o que se disse ser, e eu volto a citar, um grito de alerta para que, através desta comissão, se possa sensibilizar o Governo para a situação absolutamente catastrófica que vivemos neste momento. Sr. Ministro, há 15 dias, no dia 28 de fevereiro, recebemos uma outra associação, desta vez a Plataforma do Cinema. E se pode haver diferenças nas posições de ambas as associações, aliás, como tem vindo a ser público, nomeadamente em entendimentos diferentes quanto a aspectos relacionados com a escolha dos júris, quanto ao papel que deve ser reservado à SECA, à Secção Especializada do Cinema e Audiovisual, etc., há uma coisa que é comum, que é a avaliação da política deste Governo para o cinema e o audiovisual. E volto a citar, expectativas sobre a tutela, nenhumas. O Governo está há mais de 2 anos e o que temos visto é de uma inépcia absoluta, tanto ao nível conceptual, como ao nível político, como ao nível estratégico. Fim de citação. Sr. Ministro, em resumo, 3 orçamentos de Estado depois, 2 anos de turbulência com o setor, atrasos nos concursos, entropia no sistema, bem, os domínios pelos quais o Sr. Ministro está a responder hoje nesta audição, o cinema, o audiovisual, são bem o retrato de um falhanço que nesta área, infelizmente para o setor, é bem visível. E pergunto, portanto, Sr. Ministro, que razões justificam os atrasos nos concursos que têm caracterizado a ação do seu Ministério e que, de acordo com as associações representativas do setor, têm tido consequências dramáticas, até porque não há razões para que isto aconteça, a lei continua em vigor. O que se está a fazer e que, aliás, está concluído, uma versão que está para promulgação desse decreto-lei cuja versão final ainda não conhecemos. Portanto, nada desse processo de alteração da regulamentação em vigor justificaria ou serve de justificação para estes atrasos que têm vindo a caracterizar todo o processo. Quanto às questões de financiamento, Sr. Ministro, elas foram já aqui levantadas hoje. Uma pergunta muito simples e direta, que penso que terá uma resposta de Vossa Excelência também muito simples e direta. O próximo Orçamento de Estado será o último da presente legislatura. E tendo presente o que as forças partidárias que dão apoio parlamentar ao seu Governo têm vindo a defender, e mais do que a defender, a exigir, aliás, como hoje já ouvimos, e pergunto, Sr. Ministro, se além das atuais fontes de financiamento, o apoio ao cinema passará a contar com verbas próprias inscritas no Orçamento de Estado, e nomeadamente no próximo Orçamento de Estado. Finalmente, Sr. Ministro, dadas as críticas que o próprio PS tem feito à lei do cinema em vigor,
seria normal que se estivesse a tratar de uma nova lei do cinema, o que parece não ser o caso. Pergunto, pois, Sr. Ministro, se é seu intuito, se é intuito do Ministério da Cultura, se é intuito do Governo, ainda durante a presente legislatura, mudar a atual lei do cinema, ou se, pelo contrário, se é sua intenção manter a lei de 2012 da responsabilidade do anterior Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigada.